Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A gente está falando de Europa League e a gente lembra diretamente da Copa do Mundo, porque tem jogador brasileiro que pode ser finalista de um importante torneio na Europa. Jogador brasileiro com convocação em eliminatórias, gols em eliminatórias, e misteriosamente meio que ficou de fora, né, das últimas convocações, para que alguns jogadores que também vivem um bom momento fossem convocados, mas sem a qualidade do Igor Jesus. Eu vou falar do Igor Jesus, que para mim hoje precisa ser o 9 da seleção brasileira. Mesmo que não titular, o Brasil precisa, a seleção precisa de um jogador como o Igor Jesus. Ainda mais diante de alguns possíveis cortes, né, como o do Estevão, você abre o caminho, abre o espaço para mais jogadores que vivem um grande momento. Ele atua numa equipe que não é uma das principais do futebol inglês, né, basta ver o Nottingham Forest, depois de ter feito uma excelente campanha no ano passado, esse ano não foi muito bem. Está na 16ª colocação, botou uma distância aí até razoável, né, contra o rebaixamento, e focou na Europa League. Quando o Nottingham Forest, do Vitor Pereira, ex-Corinthians, ex-Flamengo, viu que não ia arrumar nada no campeonato inglês, né, ele fez uma campanha para sair do sufoco, do furdúncio, né, e nesse momento ele bota uma distância razoável ali para o primeiro que está na zona de rebaixamento da Premier League, e focou na Europa League. E desde o início da Europa League, o Nottingham Forest acenava com uma boa campanha. Hoje, venceu o Aston Villa, que é o 5º colocado da Premier League, porque Copa é outra coisa, galera. Copa é outra coisa. Gol do Christian Wood, 1-0 Nottingham Forest, primeiro jogo, tem a volta. Mas o Forest, ele está muito focado nessa questão de Copa, ele está copeiro. E o Igor Jesus, que hoje fez uma partida para o time, para o grupo, ainda mais com a volta do Christian Wood, o Igor Jesus funciona como uma espécie de segundo atacante. É um jogador com muitas funções. Ele atua como centroavante, ele atua como um jogador que busca o jogo, ele faz o pivô, ele é segundo atacante, tanto que quando saiu no final do jogo, saiu aplaudidíssimo e de pé pelo estádio inteiro, a torcida inglesa reconhecendo a importância do Igor Jesus. E num cenário em que a gente tem, com todo respeito a esses profissionais, Igor Thiago, Matheus Cunha, João Pedro, é injusto não levar, vou até destacar 2 jogadores aqui, muito se fala de um, pouco se fala do Igor Jesus, né? O Pedro e o Igor Jesus. O Pedro do Flamengo, ele está numa fase mágica também, né? Ele tem jogado muito. Só que é um jogador que já atuou na Copa do Mundo passada e não tem cheiro de seleção, né? Tem jogador que nasceu para jogar em time, tem jogador que nasceu para jogar em seleção, tem jogador que nasceu para jogar nos dois, né? Porque tem vários tipos de atletas, de jogadores. Tem atleta que não consegue ir tão bem no clube quanto na seleção. Vou pegar aqui o Miroslav Klose, pegar aqui o Tafarel, jogadores que fizeram história em Copa do Mundo. Pegar a média de gols do Miroslav Klose, você vai falar, pô, esse cara jogou a Copa? É, mas em Copa ele brilha, né? Pegar o Dibu Martínez, goleiro da Argentina, que é goleiro do Aston Villa também. Se você pegar o Dibu Martínez semana a semana, jogo a jogo, você vai falar assim, pô, não é um grande goleiro, mas na hora do vamos ver, o Dibu Martínez é o cara, né? E o Pedro não me parece ser esse jogador que vai resolver, né? Já teve outras oportunidades, mas tendo em vista o baixíssimo nível dos atacantes, finalizadores, que foram convocados pelo Carlo Ancelotti nas últimas convocações, eu levaria o Pedro ou o Igor Jesus. Eu abriria uma exceção para um desses jogadores. Qual é a vantagem do Igor Jesus? Ele atua no centro do futebol mundial, né? O Pedro foi bate-volta. O Pedro não conseguiu jogar no futebol de primeira linha, né?
Então, o Igor Jesus, ele não só está conseguindo jogar, como ele é um dos jogadores mais importantes desse time operário do Nottingham Forest, podendo ser finalista de uma Europa League na primeira temporada, jogando pela equipe inglesa, né? Então, o Igor Jesus tem a vantagem de já jogar contra a tropa de elite dos jogadores que estarão na Copa do Mundo. O Pedro não. Mas eu acho que vale a reflexão. Acho que vale para o Carlo Ancelotti pensar. Substituir alguns nomes que não vão render em nada, já não renderam nas últimas convocações, passaram batido, e trazer jogadores que estão cravando, que estão sendo importantes. Tanto o Igor Jesus quanto o Pedro, mesmo que seja para levar um, eu acho que valeria a reflexão para o Carlo Ancelotti. Bom, falando do Nottingham Forest, né, na Europa League, o outro jogo, o Braga, cara, o Braga do Arthur Jorge, né, que hoje está treinando o Cruzeiro, mas que quando veio para o Botafogo, o Arthur Jorge era do Braga. O Braga que é uma escola de treinadores, né? Abel Ferreira, o Jorge Jesus, né? Muitos treinadores importantes passaram pelo Braga. E o Braga venceu o Freiburg por 2-1. Já pensou uma final? Braga e Nottingham Forest? Vai ser interessante. O Braga venceu com um gol no finalzinho, 2-1. O Freiburg jogando pelo empate também, assim como o Nottingham Forest. E destaque aqui, já que a gente está falando das equipes, estou falando do clássico inglês, Nottingham e Aston Villa, na Conference League, a última foi vencida pelo Chelsea, lembra? O Chelsea campeão da Copa do Mundo de clubes. O Crystal Palace venceu o Shakhtar Donetsk lá na casa do adversário, 3-1, o último um golaço. E o Crystal Palace, ex-clube de John Textor, Crystal Palace pode já estar carimbando seu passaporte para sua primeira final continental. Lembrando que o Crystal Palace jogaria a Europa League, né? Jogaria a Europa League, mas como na época pertencia ao Grupo Eagle, o Lyon também pertence ao Grupo Eagle, o Crystal Palace acabou rebaixado para a Conference League, mostrando que está sobrando, hein? 3-1 fora de casa, vai certamente confirmar em Londres a classificação e vai esperar talvez aí o Rayo Vallecano, né? Talvez Rayo Vallecano vá para a final, já que venceu também o seu jogo. Enfim, analisando a Europa League aqui, Conference League, pensando, é claro, na seleção brasileira. Eu fico por aqui e até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!